Há 3000 anos atrás, o completo desaparecimento de uma ilha e do seu povo terá certamente estarrecido as potências da região. Os egípcios conheciam Tera. Os seus barcos teriam viajado para norte e descoberto que onde estava uma ilha montanhosa já não estava nada. Estavam tiras de costelas partidas de terra. Para os egípcios, encontrar esta caractera a fumegar e a ter explosões era um buraco na terra de 13 quilómetros. Não conseguiu imaginar que a maior parte tenha explodido para o céu. E é claro que com os maravilhosos pôres do sol que viam naquela altura. Para eles, a ilha que viram ali tinha simplesmente afundado e desaparecido. Nos séculos seguintes, surgiria uma lenda sobre uma sociedade utópica de uma ilha que tinha desaparecido no mar. Essa ilha chama-se Atlântida. O filósofo grego Platão contou uma história que dizia ter vindo do Egito. Tinha-lhe sido contada por um parente de um político ateniense chamado Solon. Solon conheceu um sacerdote egípcio que alegava ter livros sagrados portadores de uma história fantástica sobre uma grande ilha que desaparecera numa única noite. Eram factos, alegou Solon, não era ficção. Nessa ilha desenvolvera-se uma civilização muito avançada. Existia uma ilha chamada Atlântida na qual floresceu um grandioso e formidável poder. O povo continha uma certa clareza de espírito, tratando-se mutuamente com sabedoria e complacência. Dizia-se que tinham construído uma cidade magnífica, vivendo próspera e produtivamente. Mas, de acordo com a lenda, tornaram-se corruptos. Foi então que a tragédia os atingiu. Ocorreram terremotos violentos, dilúvios, e numa única noite de infortúnio a ilha de Atlântida desapareceu nas profundezas do oceano. Terá este maravilhoso mundo realmente existido? Poderia tal civilização desaparecer absolutamente? A lenda da Atlântida estimula a nossa imaginação desde então. À medida que a mística crescia, afirmava-se que este povo ancestral possuía computadores, naves espaciais e até mesmo armas nucleares. A Atlântida foi encontrada em todo o lado, desde a floresta tropical da Guatemala às montanhas do Tibete e, é claro, ao chão do Oceano Atlântico. Estudos mais sérios apontaram para uma ilha grega conhecida no mundo antigo como Tera. Um pequeno ponto no mar Egeu, entre o Egito, a Grécia e a Ásia, Tera é agora um mero arco de rocha vulcânica que se salienta no mar. Mas será a Tera a ilha perdida da Atlântida? Para descobrir uma resposta é necessário fazer uma viagem no tempo, até ao ponto em que acaba a lenda e começa a história. O tempo dos grandes heróis e da mitologia épica. O grande poeta Homero é a fonte de muitos dos nossos mitos, mas descreverá ele também pessoas reais, locais reais ou acontecimentos reais? E se sim, o que nos poderá revelar sobre a Atlântida? A nossa busca conduzir-nos-á por muitas das grandes lendas da cultura ocidental. Desde o conto do grande rei grego assassinado pela sua mulher e pelo respectivo amante no dia em que regressou a casa vindo da guerra de Troia, até ao assustador Minotauro, meio homem, meio touro, que perseguiu a sua presa num labirinto escuro na ilha de Creta, passando por Helena de Troia, o rosto que lançou 1000 navios, provocando uma guerra de 10 anos com os gregos. A nossa investigação leva-nos de Tera, agora chamada Santorini, para Troia, na Turquia, depois para Micenas, na Grécia Ocidental, e por fim para a ilha de Creta. Mas comecemos pelo conto dramático de Homero sobre a Guerra de Troia. Homero fala-nos de exércitos gregos que avançaram sobre Troia para resgatarem a bela Helena do seu amante troiano, Paris. Homens batalharam até à morte, enquanto os deuses discutiam sobre quem eram os seus favoritos. Durante 10 anos, os gregos foram incapazes de penetrar os portões de Troia. No final, a batalha seria decidida não com armas, mas com um truque. Fingindo aceitar a derrota, os gregos deixaram para trás um enorme cavalo de madeira como forma de tributo. Os troianos arrastaram o presente para o interior da cidade, e com ele,
o exército que lá dentro se escondia. Durante séculos, antigas lendas turcas falaram de uma ruína em solo turco chamada Troia. Mas chegado o século XIX, nada ao longo da costa sugeria que este fosse o sítio da épica guerra descrita por Homero. Ainda assim, um homem acreditava nessas lendas. O seu nome era Heinrich Schliemann. Schliemann era obcecado pela Troia de Homero desde a infância e estava convencido que as histórias eram verdadeiras. Agarrando-se à sua gasta cópia da Ilíada, pôs-se a caminho da descoberta do local que fora o palco da Grande Guerra de Troia. Heinrich Schliemann tinha decidido que iria começar as escavações em Troia no final da década de 1860 e obteve permissão das autoridades egípcias para começar o trabalho. Na realidade, não percebia nada de arqueologia, de como funcionavam as escavações, estava meramente a seguir as fontes que leu na Ilíada de Homero e na Odisseia, que descreviam a tipografia de uma planície com rios à volta. Homero escreveu que 2 rios corriam perto de Troia. Um que exalava vapor e outro que era frio como gelo. Portanto, Schliemann tirou os sapatos e testou as águas. A 9 de abril de 1870, selecionou um local e pôs a sua equipa a trabalhar. Nascido na Alemanha, Schliemann fez a sua fortuna na América, na corrida ao ouro da Califórnia. De certa forma, era um amador inclinado para o exagero. Por outro lado, era um visionário dotado de uma perspicácia que poucos arqueólogos profissionais poderiam igualar. Criou-se grande expectativa quando a equipa encontrou uma moeda com a marca Ilium, a palavra romana para Troia. Escavando mais profundamente, Schliemann encontrou sinais não de uma cidade, mas de várias, umas em cima das outras. Continuou a escavar, convencido de que ao chegar à Troia de Homero encontraria um enorme tesouro. Ele mergulhou diretamente nos níveis mais antigos, fez uma série de erros, mas foi aprendendo pelo caminho e chegou à conclusão de que estava realmente no rastro dos épicos de Homero e das escavações de Troia. Quando se sentia perdido, Schliemann voltava sempre a Homero. Enquanto os troianos festejavam, Ulisses e os seus gregos saíram do seu cavalo de madeira, abriram os portões da cidade e deixaram entrar o exército grego. Naquela noite a cidade de Troia foi pilhada e queimada. Então Schliemann procurou vestígios de fogo. No seu diário, escreveu: Encontrei uma rua de 2 ou 3 metros coberta de cinza de madeira amarela, vermelha ou preta, misturada com fragmentos de tijolo e de pedra queimados. Schliemann concluiu que a rua que encontrara seria obrigatoriamente a estrada real que conduzia ao palácio de Príamo, rei de Troia.